Bom dia! Estamos na nossa escola dominical online. Felizes com os que já estudam há tempos conosco e com os novos. Todos são bem-vindos para aprender acerca da Bíblia. Hoje eu os convido, na sua Bíblia física ou virtual, a abri-la lá no livro de Josué, Velho Testamento. Então nos lembramos, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. E chegamos ao sexto livro da Bíblia, Josué. E nós vamos estudar hoje Josué, capítulo 1, dos versículos 1 até o 9. Josué, capítulo 1, do primeiro versículo ao versículo 9. E segredos da vida bem-sucedida. Segredos da vida bem-sucedida, o tema da nossa meditação. Bíblia aberta? Então vamos ler o texto. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: meu servo Moisés está morto. Agora, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. E o último versículo: não tomarei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Bíblia lida, vamos pedir a Deus a direção do estudo. Oremos. Senhor, como é bom nós fazermos parte do povo de Deus. O Israel de Deus físico, que já existiu, e agora o Israel espiritual. Gratos porque fazemos parte da família de Deus e temos o teu cuidado para conosco em todas as épocas, em todos os tempos. Gratos porque em 2022 o Senhor está conosco, o Senhor tem nos conduzido e a tua palavra tem nos dado direção. Vem falar pela tua palavra a nós. Nos dê o alimento espiritual e me usa como instrumento em tuas mãos. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos numa sociedade em que há muita literatura para nos auxiliar a ter uma vida bem-sucedida. Todas elas colocam para nós, e eu coloquei aí no nosso slide, vários livros publicados e que são interessantes. Eu não tenho nada em contrário a eles, tem muitas ideias e aí está a grande literatura colocada para a sociedade a fim de tentar ajudar as pessoas a terem uma vida bem-sucedida. Hoje nós vamos encontrar um livro especial que traduz verdadeiramente os segredos de uma vida bem-sucedida. Não é apenas uma temática,
não é uma prática de coach, não é um livro de autoajuda, mas é um livro que Deus está presente e orienta o seu povo há milênios e nos orienta hoje no século 21. É o livro de Josué. E ele é um livro, se você nunca o leu, eu desafio a ler, ou você nunca leu, você leu hoje comigo pelo menos o primeiro capítulo. É um livro de movimentação muito impressionante. É um livro de guerra, conquista e dominação. E nós aprendemos nesse livro hoje a ter uma vida bem-sucedida. O título do livro é conhecido, né? Ele foi um herói e o livro, o conteúdo dele trabalha a história da conquista do povo de Israel à Terra Prometida. E nós percebemos que tanto na Bíblia hebraica como na Septuaginta, que foi a tradução da Bíblia hebraica para o grego, o livro tem esse nome, Josué. E no hebraico, o nome Josué quer dizer Deus é a salvação. E no grego, toma a forma de Jesus ou Jesus. Então, o nome é similar. Josué no Velho Testamento e Jesus no Novo Testamento. Podemos, historicamente, situar Josué mais ou menos entre 1405 a 1360 a.C. E o livro, se fôssemos dividir, ele traz relatos assim em 3 fases. A primeira fase é a entrada da terra, é o momento em que o povo de Israel vai conquistar a terra prometida. Depois de passarem 40 anos no deserto, estão diante da terra prometida e vão conquistá-la. A partir do capítulo 6 até o versículo 12 é o domínio da terra. E a terceira parte traz para nós a ocupação da terra, que vai do capítulo 13 até o 24. Então, dessa forma, nós dividimos o livro. E observamos aí que cada uma das vitórias nesse programa de conquista foi determinada de modo a demonstrar que ela tinha sua origem realmente na fé em Deus e não procediam de homem. É interessante porque os israelitas estão diante do Rio Jordão para atravessá-lo e após o Rio Jordão, a terra prometida era ocupada por 7 povos e povos que tinham um poderio tremendo, eram homens de guerra, homens preparados para as batalhas. O povo de Israel não, passaram 40 anos no deserto, eles não tinham toda essa capacitação para isso. E nós percebemos que tudo o que eles fizeram, atravessando o mar, o Rio Jordão, melhor dizendo, atravessando o Rio Jordão, tudo pela ação de Deus. Então Deus os capacitou a conquistar a terra prometida. E isso eles aprenderam a viver na dependência de Deus. E nós que somos dependentes de Deus, sabemos muito bem essa verdade. O conteúdo do livro, ele começa com a morte de Moisés, marca a transição de Deuteronômio para Josué. E eles estão ali acampados na planície de Moabe, esperando o momento que Deus iria dar a ordem para entrar na terra prometida. E Moisés encerrou a sua liderança e ele não pôde entrar na terra prometida. Ele pecou e ele apenas observou de longe a terra prometida e Deus havia instruído que Moisés, que levou o povo até as portas da terra prometida, passasse a liderança para Josué. E pouco depois desse ato, né, nós encontramos lá em Deuteronômio, capítulo 34, 5, em que Moisés morre, Josué assume a liderança do povo. E o livro começa a contar, não é, a história e a cumprir as promessas de Deus, desde quando Deus chamou Abraão lá na sua terra, saiu da sua parentela e Deus prometeu a terra. E ali, com Josué, está consumando a promessa que havia sido feita a Abraão e a sua descendência, que iria ter
a terra prometida. E eles foram libertos do Egito por Deus e agora estavam ali para tomar posse e instalar-se na terra prometida. Nós todos conhecemos a formação do povo de Israel, foram 12 tribos, e Jacó, que tinha o nome de suplantador, enganador, e Deus o transformou e mudou o nome dele para Israel, que quer dizer príncipe. E Jacó teve 2 esposas, e cada uma das suas esposas tinha uma concubina. Então, da concubina de Raquel, Bila, nasceu o filho Dan e Naphtali. De Raquel nasceu José e Benjamim, que era a esposa. Lia também, a esposa de Jacó, teve Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. E Zilpa teve os 2 filhos, Gade e Asser, que formaram o povo de Israel. É claro que os levitas não tiveram direito a uma parte da terra, porque eles estariam trabalhando para servir a Deus em toda a terra de Canaã. E 2 filhos de Moisés, ou melhor, 2 filhos de José, tiveram a oportunidade de receber a parte de José, que foi Efraim e Manassés, e a parte dos levitas. Então aí está a formação do povo que entra na terra prometida. Então, Dan, Naphtali, Efraim, Manassés, Benjamim, Ruben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Gade e Aser. Eles receberam aí a dádiva de Deus e o cumprimento da promessa feita por Deus a Abraão lá na sua terra, quando ele deixou a sua terra para cumprir a vontade de Deus. E é claro que esse livro ele é muito importante, por quê? Porque nesse livro nós temos a oportunidade, lá em Josué, capítulo 5, versículo 14, o momento em que há o que nós chamamos de teofania, a manifestação de Deus. E enquanto Jesus Cristo não veio assumindo a forma humana, no Velho Testamento nós o encontramos e ele aparece. Não como Jesus Cristo, mas aí veja bem, o texto nos diz, e disse ele, não mas, venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. Ele estava adorando Jesus Cristo, porque na Trindade o único que assumiu forma foi Jesus Cristo. O Pai não assumiu forma e nem o Espírito Santo. O único que assumiu a forma foi Jesus. Mas quem vê Jesus, vê o Pai e vê o Espírito Santo. E aí ele aparece no livro de Josué, com essa, nós chamamos de teofania, a manifestação de Deus. E aí a gente vê Josué tendo contato com o próprio Jesus Cristo. E é claro que ainda não estava como Jesus Cristo. E disse-lhe, quem diz meu Senhor ao seu servo? Isso aparece no livro de Josué, o capítulo 5, versículo 14. E o livro realmente Josué é o que nós chamamos de cristologia, é a manifestação de Cristo em ele. Esse é a chamada cristofania. Nós falamos teofania para Deus e aí no caso podemos chamar de cristofania, sem dúvida. E o próprio livro, né, mostra Josué como um tipo de Jesus Cristo, né, tanto no nome, porque o nome tanto de Josué quanto de Jesus, Josué em hebraico, Jesus em grego, é salvação do Senhor. E Josué ia levar o povo de Israel para a Canaã física. E Jesus vai nos levar, segundo Hebreus, capítulo 4, do versículo 6 a 10, ele vai nos levar para a Canaã celestial, para a vida eterna. Assim como Josué levou o povo para compartilhar aquela terra, Canaã, Jesus vai nos levar para compartilhar a vida eterna. E aí Josué demonstrou que era um tipo de Jesus Cristo. E traria o seu povo seguramente e o conduziu de forma segura ali para a Canaã física de sua época. E Jesus Cristo vai nos levar para a residência eterna, para a vida eterna. E a gente vê claramente, né, essa manifestação de Cristo em Josué. E, da mesma forma como nenhum poder,
seria capaz de resistir a Josué e Israel, porque quando há ação de Deus, ele age, ninguém resiste à sua forma de agir, de trabalhar. E assim também não há força espiritual que possa resistir ao poder de Cristo. Assim como Josué foi conduzido por Deus para levar o povo de Israel, o Israel físico, até a terra prometida, a mesma coisa acontecerá com Jesus Cristo, que derrotou o poder de Satanás e está agora acima de todo o principado e potestade e tem domínio sobre tudo, e vai nos levar para a vida eterna com Ele, e onde desfrutaremos para todo sempre. E essa história de Josué é muito inspiradora para a nossa caminhada, porque nós estamos também caminhando. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto, né? E nós estamos caminhando também nesse deserto, nesse vale de dores, vale de lutas, de batalhas, e nós seremos conduzidos também para a vida eterna. E aí, nessa história de Josué, nós vamos poder aprender os segredos da vida bem-sucedida. Os segredos da vida bem-sucedida. Em primeiro lugar, para que a gente atinja os objetivos e tenha uma vida bem-sucedida, nós temos que ter fé nas promessas de Deus. É o que aconteceu com Josué. Ele confiou nas promessas de Deus. Em Josué capítulo 1, versículo 3, vai retratando isso para nós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. É tão importante nós termos a bênção de Deus em tudo que realizamos. E é importante pedir essa bênção. Josué estava recebendo a ação de Deus ali naquele momento. Em Josué, capítulo 1, versículo 4, nós podemos perceber muito bem, não é? Josué, que na verdade ele tinha fé nas promessas de Deus, desde o deserto e esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Ele confiou na promessa dada por Deus. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí nós vemos a ação de Deus. E ele acreditou nas promessas, viveu em função delas, e é isso o mesmo acontece conosco hoje. Nós confiamos nas promessas de Deus. Nós esperamos as promessas de Deus. E por isso ele foi bem-sucedido e conquistou a terra prometida. E nós também estaremos na terra prometida, na vida eterna, no céu, com o nosso Deus, porque confiamos nas promessas do nosso Josué atual de Jesus Cristo. E, para que a gente tenha essa vida bem-sucedida, nós temos que realmente crer nas promessas. E quando nós lemos no livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo 6, coloca para nós o ensino. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que confiar na promessa de Deus para cumprirmos a nossa missão e fazermos a vontade de Deus. E essa fé nos habilita a crer nas promessas e a lutar para que elas sejam alcançadas. Quando nós lemos 1 de João, capítulo 5, versículo 3, temos essa verdade, a segurança para nós pela palavra. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. E o básico para que a gente tenha a bênção de Deus é fazer a sua vontade. E quando nós vemos em 1 de João, capítulo 5, versículo 4, aprendemos: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso, ainda continua em 1 de João, capítulo 5, o versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Deus abençoou o povo de Israel através da missão de Josué e o levou à terra prometida, e nós também estamos caminhando para ela, porque nós confiamos nas promessas de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e Ele vai nos dar a vida eterna para vivermos eternamente com Ele. Estamos caminhando
deserto, nesse mundo de lutas, de batalhas, mas nós chegaremos, como o povo de Israel chegou à terra prometida, nós chegaremos também à eternidade com Deus. E através de Jesus Cristo, a gente se apropria das promessas e nós estamos também, como o povo de Israel que caminhou para Canaã, nós estamos caminhando também para a Canaã celestial, onde estaremos para sempre com Deus. E o texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo 14, traduz para nós. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. E graças a Ele, nós vamos entrar na Canaã celestial. O povo de Israel, no período de Josué, entrou na terra prometida. E nós vamos também entrar na eternidade com Deus através de Jesus Cristo. Mas, segredos de uma vida bem-sucedida. Primeiro, não temos que ter fé nas promessas de Deus. Mas, em segundo lugar, o texto nos conclama e o próprio Deus fala a Josué. Força e coragem, força e coragem. E nesse chamado de Josué, nós temos o segundo segredo, né? Quando nós lemos o capítulo 1, o versículo 6 de Josué. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Essa colocação é muito importante, por quê? Porque o ser humano, em momentos de temor, de medo, ele se depara sempre com medo e fraqueza. Isso é uma coisa que atrapalha a vida do ser humano e atrapalha a vida daqueles que também estão no caminho, no deserto, caminhando para a terra prometida, dada por Deus através de Jesus Cristo. E o Josué capítulo 1, versículo 9 traduz: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por isso o texto anterior dizia, não é? Seja forte e corajoso. Fraqueza e medo não faz parte daqueles que andam com Jesus Cristo, com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nos momentos devemos lembrar, e o alerta que o próprio Deus dá a Josué ali, não é fraqueza e medo, não. É forte e corajoso, porque eu estou com você e vou capacitá-lo a entrar na terra prometida. E você vai conduzir o povo de Israel. E Josué estava ali, o texto bíblico coloca para nós 500 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Era mais ou menos o número de pessoas que estavam com Josué para entrar em Canaã. Os autores calculam, na verdade, 2 milhões de pessoas andaram pelo deserto e agora estavam ali com Josué para entrar na terra prometida. E ele pede a ele, não é? O segundo segredo, né? Primeiro, fé nas promessas. Ele confiou nas promessas de Deus. Mas, em segundo lugar, força e coragem, que são atitudes que a gente tem que ter diante dos desafios, não é? E nós temos que exercitar isso, né? A fim de que a gente tenha isso na missão. Nos dias atuais, o medo, né, a fraqueza, o temor tomam conta das pessoas. Principalmente quando as pessoas saem da sua zona de conforto. É muito fácil confiar em Deus quando tudo está bem. É muito fácil descansar em Deus quando não há nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade, nenhum problema. Agora é maravilhoso saber que nessas horas difíceis, com dificuldades, e o segredo para vencê-las é seja forte e corajoso. Foi o segredo de Josué para levar o povo, as 2 milhões de pessoas, para a terra prometida, e é o que nos capacita também nos dias atuais, enfrentando quaisquer adversidades, dificuldades, problemas que possam vir em nossas vidas. Agora vejam bem, ele estava ali empreendendo a caminhada, e naquela caminhada ali, Deus coloca para ele, não é? Força e coragem, Josué. E quando nós lemos em Êxodo, capítulo 15, o versículo 2, aprendemos: o Senhor é a minha força.
e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Olhemos para o museu da nossa vida, todas as fases que passamos, principalmente aquelas fases difíceis. E foi maravilhoso sentir que o Senhor é a nossa força nesse exato momento. Ele me foi por salvação. Esse é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. Nós devemos dar glórias a Ele, porque Ele é o único Deus verdadeiro. E é o Deus que nos amou tanto que deu o seu próprio Filho. O próprio Deus assumiu, através de Jesus Cristo, a nossa forma humana para nos dar a vida eterna, para nos salvar. E graças à ação do Pai, Filho e Espírito Santo e o ato de Cristo ali na cruz do Calvário, conquistamos o perdão e com isso nós temos a vida eterna e todos os nossos pecados foram perdoados pelo sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. E ao ler o Salmo 28, o versículo 7, o Senhor é a minha força. Nos momentos de desertos em nossas vidas, dificuldades, lutas, sejam quais forem as nossas circunstâncias, é tão bom ter a palavra de Deus e o alerta aí que Deus fez a Josué. Medita nesse livro, leia nesse livro, fale desse livro, busque esse livro. E a palavra de Deus é Deus falando conosco. Deus falou no passado e está falando hoje através da sua palavra. E olha aí o conforto que nós temos no Salmo 28, versículo 7. Fé e coragem diante das adversidades, das lutas, das batalhas. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. E ainda continua no Salmo 28, do versículo 8 ao versículo 9. Olha essa grande verdade. O Senhor é a força do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Nós temos a bênção que foi prometida a Abraão lá, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, foi chamado por Deus. Se tu uma bênção. E realmente essa bênção tem alcançado gerações, milênios, e essa bênção chegou até nós. Porque nós somos o Israel espiritual. A igreja hoje, a igreja de Cristo, é a continuação desse Israel espiritual conduzido. Nós somos o povo de Deus. A exemplo do povo de Israel que entrou na terra prometida. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, força e coragem. Esse é o segredo da vida bem-sucedida. Em momentos em que enfrentamos as batalhas, os desafios, e a palavra traduz, Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Lembrando sempre, a justiça é de Deus, e Ele a conduz em nossas vidas, em todas as fases dela. E para empreender essa caminhada, né, é tão importante, né, com força e coragem, né, para que a gente possa realmente vencer e superar as fases da vida e cumprir a nossa missão como servos de Deus. É tão especial, né? A palavra ela vai traduzindo essa força e coragem, porque o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. É tão bom saber que nós temos a mão de Deus a nos conduzir, em todas as horas, em todos os minutos, em todos os segundos. O Senhor vela por nós, o Senhor nos assiste com a sua graça, com o seu favor, com o seu poder. E a tua palavra a promessa está aí, é fé nessa promessa, e nós temos sentido ela real, verdadeira em nossas vidas. E o Senhor nos revela, né, essa força. E é tão bom, diante das batalhas, das lutas e das fases boas da nossa vida também, em todos os momentos, altos e baixos, nós podemos falar o que o apóstolo São Paulo colocou lá em Filipenses,
capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não tenho capacitação nenhuma em mim. Mas aí a palavra traduz, e o apóstolo Paulo colocou muito bem, tudo posso naquele que me fortalece. E diante dos desafios, não podemos animar em nenhum momento. Nós apegamos à palavra de Jesus e prosseguimos. Em João, o capítulo 16, versículo 33, Jesus fala conosco. Não é? Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. A nossa vivência aqui é de lutas e batalhas. Nós somos perseguidos, nós enfrentamos ofensas, enfrentamos mentiras, enfrentamos tantas situações. Mas não se preocupe. Jesus passou pelo mesmo, ele venceu. E ele nos dá a capacitação também para vencer as batalhas em nossa vida. Mas vejam bem os segredos, né, de uma vida bem-sucedida. Fé nas promessas de Deus, força e coragem. Mas em terceiro lugar, atenção à palavra de Deus. Nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Por quê? Quando ele chama Josué para conduzir o povo à terra prometida, ele o orienta. E a orientação está em Josué, capítulo 1, do versículo 7 a 8. Versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Naquele período ali, a Bíblia que ele tinha eram os 5 primeiros livros, que era o Pentateuco. Possivelmente o último capítulo de Deuteronômio, que narra a morte de Moisés, foi escrito por Josué. Possivelmente depois Josué escreveu o próprio livro. Mas ele tinha esses 5 primeiros. Depois Deus foi abençoando a humanidade, que vieram os profetas, vieram os juízes, e eles foram escrevendo a palavra de Deus para que chegasse até nós. E nós temos todo o Velho Testamento, 39 livros colocados para a nossa orientação. E depois vem o Novo Testamento, que foi escrito pelos apóstolos, né, os evangelhos. Depois, praticamente, mais da metade do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu as cartas, depois veio os outros apóstolos escreveram as outras, e João, o apóstolo, escreveu o final lá e o Apocalipse. Então, tudo isso foi guardado, reservado para nos orientar. Então, nós, hoje, basicamente, o livro para dirigir a nossa vida e nos conduzir é a palavra de Deus. E nós temos que lê-la, conhecê-la, e aí, e para que a gente possa fazer a vontade do Senhor. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Você deve seguir o que orienta a palavra de Deus, para que prudentemente conduza por onde quer que andares. O mais importante é fazer a vontade de Deus, onde Ele nos colocar. E aonde nós aprendemos a vontade de Deus? É pela leitura da palavra, a leitura da Bíblia. E no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. E olha a orientação que ele dá para nós. Antes medita nele dia e noite. Nós temos que ler a Bíblia dia e noite, meditar nela, ruminar nela, né? Fazer digestão ali, refletindo, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e estarás bem-sucedido. A única maneira para nós termos sucesso na nossa vida é fazermos a vontade de Deus. E onde aprendemos a fazer a vontade de Deus? É lendo a Bíblia. Então veja bem aí a importância, né? Atenção à palavra de Deus. É o terceiro segredo para nós termos uma vida bem-sucedida. Primeiro, temos que ter fé na promessa, né? Temos ali ser corajoso e forte. E que nos dá essa capacitação é a palavra de Deus. E para empreender, né, essa caminhada próspera e bem-sucedida, tem que se obedecer à palavra de Deus. Então não há outra maneira nessa vida para eu ter um sucesso espiritual, fortalecimento espiritual, ter crescimento espiritual, e mesmo reflete isso nas coisas materiais. Deus nos abençoa no lado material também, mas a palavra de Deus nos orienta. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. E quando nós lemos o Salmo 19,
do versículo 7 ao versículo 11, traz a orientação, o ensino. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os experientes. Queremos ter sabedoria? É a palavra de Deus que traz para nós. Versículo 8, do Salmo 19. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. E a outra verdade, versículo 9. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. E o 10. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel e do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer. A palavra de Deus, o apego à palavra de Deus é fundamental para eu ter uma vida bem-sucedida, espiritualmente primeiro, e o material é reflexo da minha vida, da minha intimidade com Deus e no cumprimento da missão, dos propósitos dele para a minha vida. E a palavra de Deus é tudo para nós, né? E é triste porque o desprezo dela atrapalha todos os nossos projetos e esforços. E amá-la, meditar nela e fazer tudo que está escrito. A orientação é dada a nós, foi preservada por Deus. Homens santos foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. E ela foi preservada para nós até os dias atuais. Deus fala comigo todo dia. Eu ouço a voz de Deus todos os dias ao ler a Bíblia. E eu falo com Ele através da oração. E observamos claramente com Jesus. Quando ele enfrentou a tentação do diabo, de Satanás ali, quando ele esteve ali 40 dias no deserto, e ele declarou, olha o que ele declarou em Mateus, Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, sem a palavra é impossível não apenas vencer, mas é impossível sobreviver, ter uma vida espiritual plena, ser feliz plenamente. E a palavra de Deus me dá essa sabedoria, me dá essa capacitação, me enche de alegria e me completa plenamente, diariamente, ao buscar e ao lê-la. E Jesus Cristo aí mostrou, ele usou a própria Bíblia para combater as artimanhas de Satanás, as tentações de Satanás. Mas vejam bem, né, para que a gente realmente, os segredos de uma vida bem-sucedida. Então nós aprendemos que devemos ter fé, confiar nas promessas de Deus, corajoso, né, corajoso e forte, coragem, força, dada por Deus. E a gente tem que se apegar à palavra de Deus, mas também aprendemos com Josué. Um quarto segredo, capacidade para trabalhar em equipe. Capacidade para trabalhar em equipe. E ele tinha fé nas promessas de Deus, tinha força e coragem. Josué tinha um apego enorme à palavra de Deus. Agora nós temos que aprender isso, nada é feito sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E em Josué capítulo 1, versículo 10, traz para nós essa verdade, essa grande verdade, né? Capacidade para trabalhar em equipe. Capacidade para trabalhar em equipe. E aí diz, Josué capítulo 1, versículo 10. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo. E ele deu ordem aos príncipes do povo, né, com instruções, e eles o obedeceram. Então é importantíssimo, né? Para a gente ter realmente uma vida abençoada, nós obedecemos a palavra de Deus, obedecemos as instruções de Deus. E fica tão fácil quando nós obedecemos a Deus, obedecemos a palavra de Deus, passar isso para os nossos filhos. Eles percebem, né, a nossa dedicação, a nossa disciplina, nossa obediência a Deus. E em Josué capítulo 1, versículos 16 e 17, reforça essa ideia, né? Capacidade para trabalhar em equipe. Então eles responderam a Josué,
Faremos tudo o que nos ordenaste e iremos para onde quer que nos enviares. A obediência é tudo. Né? Nossa vida também. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Em tudo, nós entregamos a Ele para Ele nos direcionar. E Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele nos conduz no melhor, que é o que acontecia lá. E o versículo 17, Josué, capítulo 1. Assim como em tudo ouvimos a Moisés, também ouviremos a ti. Apenas o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Eles viram a bênção de Deus na vida de Moisés, conduzindo o povo, né? Desde a saída do Egito até a terra prometida. Agora com Josué, o mesmo aconteceria. Porque o segredo para eu ter uma vida bem-sucedida realmente é a bênção de Deus. E perceber que nós estamos juntos, todos estamos no mesmo barco para desempenharmos as nossas missões. E em Josué capítulo 1, 18 ainda, todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Eles serão disciplinados, os que se rebelarem, não fizerem a vontade. E os líderes, na verdade, eles têm o desafio de conquistar o apoio daqueles à sua volta. Um bom líder é aquele que sabe para onde vai e como levar uma pessoa com ele. E o bom líder tem a direção de Deus, porque Deus dá capacitação a ele, sabedoria, e também ele conduz as pessoas a o seguirem. E os liderados são desafiados a responder positivamente. Quando há a bênção de Deus, tudo vai bem em nível de nação, em nível de estado, em nível de município, a fim de juntos serem vitoriosos. Nós estamos juntos, né? Nós estamos juntos no mesmo barco. Nós estamos aqui desempenhando a missão, nós somos parte da Igreja de Deus, a Igreja de Cristo, que está em nível mundial e em nível nacional. E estamos aí para desempenhar a nossa missão e seguir os nossos líderes e obedecê-los. No caso, Josué, ali, a liderança com a Canaã, em seu período, e nós temos o nosso líder maior, o nosso candidato maior, que é Jesus Cristo, e nós o seguimos. E Deus levanta os líderes, né? E é tão especial que Deus coloca as pessoas certas e move os corações para as coisas acontecerem. Foi o que aconteceu aí. Deus falou com Josué e depois moveu o coração do povo, começando aí com a liderança do povo, os príncipes que estavam ali. O coração foi movido para juntos cumprir os propósitos e atingir, chegar à terra prometida e dominá-la, porque isso era o plano de Deus para o povo naquele momento ali em Israel. E a decisão também nossa por Cristo e a experiência de salvação é algo pessoal, né? Cada um de nós, para ter a bênção da vida eterna, eu tenho que tomar a decisão. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados, pedir perdão a Deus, entregar minha vida a Jesus e aceitar o que Cristo fez por mim, a dívida que ele pagou na cruz do Calvário, receber essa bênção. E agora, a caminhada cristã tem um aspecto coletivo. Nós estamos juntos no barco, estamos aqui batalhando, defendendo a causa do Senhor Jesus. Porque nós sabemos que o vazio que há no coração do homem, o único que pode preencher é Deus, através de Jesus Cristo. E a palavra de Deus é tão importante que ela nos adverte, né? Apeguemo-nos com a firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós estamos juntos. Nós recebemos a bênção da salvação. Jesus Cristo mora em nosso coração através do Espírito Santo. Nós temos parte da família de Deus e estamos juntos para desempenhar a missão. E Hebreus capítulo 10, o versículo 24 e 25. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras. O que rege a nossa vida como cristãos, como servos, como filhos de Deus, nesta vida, e vai regir eternamente, é o amor. Porque Deus é amor, a essência de Deus é amor. E nós estamos aqui para estimular em amor e as boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, ademostrando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Nós vamos nos preparar porque a volta de Jesus não tarda. Ele vai vir nos buscar, e esse grande dia está a chegar, que é o que nós esperamos. E observamos que Jesus não realizou seu ministério sozinho, ele tinha uma equipe. Então nós temos que trabalhar em equipe. Ele chamou os amigos e chamou-os de amigos para realizarem juntos a sua obra.
Lucas capítulo 10, versículo 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele vai continuando. Lucas capítulo 10, versículo 18. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E o capítulo 10 de Lucas, versículo 19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Algo que ocorreu ali, naquele momento histórico, momento presente, ele deu essa capacitação aos seus apóstolos, aos seus discípulos, não é? Foram usados por Deus, e esses milagres ali aconteceram. E a orientação de Jesus Cristo aos seus discípulos, aos seus apóstolos: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos, e aí está o segredo, a demonstração que ele faz a eles, por estar o vosso nome escrito nos céus. É tão importante ter o nome escrito no livro da vida. Quando Jesus Cristo voltar, o livro da vida vai ser aberto. E os nossos nomes estão lá, escritos lá, arrolados no céu. Isso é muito mais importante do que tudo isso, do que esses milagres, tudo isso que vocês viram, fizeram. Isso, o mais importante não é isso. O mais importante é ter o nome escrito no livro da vida. E ao atravessarmos também os nossos desertos existenciais, o ponto de chegada se aproxima. Nós estamos no deserto nessa vida, como os israelitas estavam. Eles entraram na Terra Prometida. Nós vamos entrar na Canaã Celestial, na vida eterna. Vamos estar no céu, no paraíso. Em Romanos capítulo 3, versículo 11. Faça-se isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então, olhar para Cristo, nós temos que fazer isso na nossa caminhada. Esse é o segredo. E caminhar como Josué. Vamos caminhando para a eternidade, para estar com Deus. Isso é muito importante. Nós estamos rumando para gozar dessa vida para sempre, que Ele nos prometeu e que a palavra de Deus traz tão claramente para nós. Por isso, o autor da carta aos Hebreus nos anima. Não é? Nós estamos em equipe, trabalhando para a obra de Jesus Cristo, para levar mais pessoas conosco para a vida eterna. Muitos dizem, eu ao morrer não levo nada dessa vida. Materialmente não, mas você leva almas com você para a eternidade, que é muito mais importante. E o versículo 35 de Hebreus 10 diz: Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. E o versículo 36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E nós vamos receber, temos a garantia dela, através da palavra de Deus. E o versículo 37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Jesus Cristo vai voltar. E os prenúncios estão aí, as orientações estão aí, a Bíblia está mostrando para nós. Leia as promessas da sua vida e elas estão aí às portas. Também, o versículo 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. E nós vivemos realmente pela fé nas promessas de Deus, trabalhando em equipe para Ele. E o 39, nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Isso é importantíssimo. Ter a certeza da vida eterna, a certeza de que ao voltar Jesus nos receberá na morada eterna com Ele, vamos partilhar da Canaã Celestial. E, concluindo, segredos da vida bem-sucedida. Em primeiro lugar, a importância. E Josué traz para nós fé nas promessas de Deus. Aprendemos também o segundo segredo, força e coragem. Força e coragem. O terceiro, atenção à palavra de Deus. Quarto, tudo isso Deus deu, o segredo é em Josué, capacidade para trabalhar em equipe. Que nós realmente possamos desfrutar desses segredos,
Como Josué desfrutou do segredo e entrou, atravessou o Rio Jordão foi aberto miraculosamente, eles passaram a pé em seco e atingiram a terra prometida, nós também vamos, o nosso Jordão, nós vamos atravessar o nosso Jordão, hoje seria a morte. Vamos passar pela morte e vamos entrar na terra prometida para viver eternamente com Deus. E se estivermos vivos na sua volta, vamos desfrutar com Ele, né? Vamos ressuscitar com Ele ao mesmo tempo e vamos ter a vida eterna com Ele. Independente de uma ou outra, estaremos para sempre com Ele. Por isso, não é? Nós vamos concluir a nossa escola dominical hoje cantando A Vida com Jesus. A letra e música é de Lélia Naylor Morris. Ela viveu entre 1862 a 1929, século passado, né, chegando. E o arranjo foi do Ralph Eugene Manuel, em 1975. Então aí nós temos esse cântico que vamos expressar a Deus no final da nossa escola dominical. Um dia Cristo achou-me, muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Segunda parte. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio às densas trevas que impedem-me o andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro voltando para o lar. A última parte. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda e onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo voltando para lá. E cantaremos sempre repetindo: a presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Antes de nós cantarmos, nós vamos orar. Agradecer a Deus porque Ele tem ouvido as nossas orações. As pessoas têm recebido a graça, têm se curado. Nós tivemos a alegria de ver o Paulinho voltando para a sua casa. Nós oramos por ele e Deus o levou em paz a São Paulo e o trouxe em paz para Itapeva, está junto à sua família em tratamento. Devemos continuar em oração. Nós temos o Kevin que está com Covid, aquela criança, e graças a Deus essa semana ela já está voltando, já está não está usando mais aparelhos, né? Então nós estamos começando a ver que Deus está respondendo às nossas orações. Nós temos pessoas que perderam seus entes queridos, não esqueçamos delas. Elas precisam muito do auxílio, né, de Deus e para que dê conforto a elas. Nós tivemos essa semana, nós tivemos 2 pastores, né, que vieram a falecer. Gostaríamos que estivesse orando por suas famílias. Não devemos esquecer daquelas pessoas especiais, né? O bebê, eu esqueci de falar, é Rian, tá? O nome do bebê, que está, graças a Deus, em fase melhor. Nós vamos estar orando por pessoas que pediram, né? Muitas pessoas. E nós estamos orando diariamente, as irmãs em oração, estamos orando diariamente pelas pessoas, não é? E a gente está vendo a graça. O meu tio Davi, que eu pedi oração para os irmãos, está recuperado, ele não conseguia andar, hoje está andando, até o visitei, a gente fica feliz em ver que Deus está agindo, operando, cuidando. Nós tivemos o Dimas, que foi operado essa semana, no câncer no cérebro, 3 tumores, e foi retirado, e o médico já disse para ele, sua perna não vai conseguir andar direito, e Deus, ele já está sentindo, mesmo após a cirurgia, a perna direita, como ele disse que não conseguiria andar. Então, nós estamos vendo a ação de Deus. Tantas pessoas estão pedindo, eu gostaria que continuasse orando pela minha amiga Beatriz, a recuperação do seu fêmur, continuar orando, né, pelo seu dalpozo em exames, a irmã a mãe da minha amiga Geisa. Enfim, nós temos, olha, muitas pessoas que pedem. A semana Nair, que pediu a oração pela sua vida, pela sua família. São várias pessoas que... mas saibam, nós estamos orando agora, não colocamos agora a pessoa, nós temos a minha amiga, as minhas amigas que estão em tempestades de vida, foi o estudo da semana passada, né? Nos lembramos da Vera, da Ruth, da Simone e outras pessoas que estão fora do país, os nossos
brasileiros que estão no estrangeiro, no Japão, Portugal, Espanha, Alemanha, Argentina, enfim, tantos. Vamos estar orando, pedindo a Deus por eles. Então vamos orar. Como é bom, ó Pai, nós sermos da Tua família. Fazemos parte desse Israel espiritual e um dia vamos morar para sempre contigo. A exemplo como Josué conduziu o povo para a terra prometida, nós seremos conduzidos para a eternidade com o Senhor. Agradecemos ao Pai por aquelas pessoas que já estão contigo, os nossos irmãos nos aguardando, e estamos ainda nessa vida. Nos capacita a vivermos de acordo com a Tua palavra, que nós realmente possamos desfrutar dos segredos do livro de Josué. Nós temos fé nas promessas, força e coragem, nos apegarmos com a palavra de Deus e trabalharmos juntos em equipe para auxiliarmos as pessoas a terem a mesma alegria, a satisfação de ter a certeza da vida eterna e ter os nomes escritos no livro da vida. Guarda, ó Pai, a vida dos que pedem. Agradecemos muito pelo Rian, pelo Paulinho, pelo tio Davi e outros, ó Pai, pela cirurgia do Dimas, e os assista, os guarde, os proteja, os recupere. E aqueles outros que pediram as nossas orações, Dalpozo, Beatriz, e assim o Senhor sabe de todos eles, Nair, todos eles que pedem as orações, que o Senhor esteja os acompanhando, guardando e aguardando aqueles todos que hoje ouviram a Tua palavra também, que o Senhor nos visite com a mesma graça, com o Teu poder. Guarda, Senhor, o nosso país, dirige a nossa nação, abençoa as mudanças políticas do Brasil em nível federal, em nível estadual. Guarda a nossa nação, guarda o Teu povo, nos dirija, nos proteja e nos abençoe. E oramos agradecidos por tudo. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vamos cantar o hino? Perdidos já no mundo, sem mais poder voltar, tomando em seus braços, irmão, os seus passos, e agora andando juntos, voltando para lá, a presença de Jesus enche o coração de luz. Foi preciosa vida, cada vez mais rica, essa vida com Jesus. Passamos pelo vale, a fim de me provar, em meio às densas trevas, em pé de me te andar. Não há nenhum perigo, pois já o excelso companheiro, voltando para o lar, a presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica, cada vez mais rica, essa vida com Jesus. Entramos na atmosfera, em honra de lá, no qual meu Pai me aguarda e onde vou morar. Não há no mundo inteiro bom companheiro igual sem tanto zelo, voltando para o lar, a presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica, cada vez mais rica, essa